Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 109. Neshua Kadal. Shefir, a mãe da meia-noite, é outro desfeito que parece ter sido destruído em Aharitiam, da Mítica de Hesse, página 250. Dalinar passou os dedos ao longo de uma linha de cristal vermelho incrustada na parede de pedra. O pequeno veio começava no teto e descia sinuosamente por toda a parede, por dentro do padrão de camadas verde claras e cinza, até o piso. Era lisa ao toque, diferente da textura da rocha ao seu redor. Ele esfregou o polegar pelo cristal. É como se as outras linhas de camadas se expandissem a partir desta, tornando-se mais largas à medida que se afastam dela. O que isso significa? Perguntou ele a Navone. Os dois estavam em uma sala de armazenamento perto do topo da torre. Eu não sei, respondeu Navone, mas estamos descobrindo mais e mais delas. O que você sabe sobre teologia essencial? É uma coisa para fervorosos e escribas. E transmutadores. Isso é uma granada. Granada? Vejamos. Esmeraldas para grãos. Isso era o mais importante. E heliodoros para carne. Criavam animais pelas suas gemas coração, para que fornecessem essas duas coisas. Ele tinha quase certeza de que diamantes faziam quartzo e raios. Não se recordava direito das outras. Topázio fazia pedra. Tinham precisado disso para as casamatas nas planícies quebradas. Granadas fazem sangue, disse Navone. Não temos quaisquer transmutadores que as usem. Sangue. Isso parece inútil. Bem, cientificamente, achamos que transmutadores eram capazes de usar granadas para fazer qualquer líquido solúvel em água, em oposição a líquidos de base oleosa. Seus olhos estão envesgando. Desculpe. Ele tocou nos cristais. Outro mistério. Quando vamos encontrar respostas? Os registros lá embaixo falam dessa torre como uma coisa viva. Com o coração de esmeralda e rubi, e agora essas veias de granada. Ele se levantou, olhando ao redor para a sala escurecida, que continha as cadeiras dos monarcas entre reuniões. Estava iluminada por uma esfera que ele colocara em uma saliência de pedras junto à porta. Se essa torre estava viva, então agora está morta, disse Dalinar, ou adormecida. Mas, se é esse o caso, não tenho ideia de como despertá-la. Tentamos infundir o coração como um fabrial. Até mesmo pedimos a Renarim que tentasse botar luz das tempestades dentro dele. Nada funcionou. Dalinar pegou uma cadeira, então empurrou a porta para abri-la. Ele segurou a porta com o pé, dispensando com um gesto um guarda que tentou fazer isso para ele, enquanto Navone coletava a esfera e se juntava a ele na sala de conferências, diante da parede de vidro que dava para a origem. Pousou a cadeira e consultou seu relógio de antebraço. Coisa idiota. Ele se tornara dependente demais dela. O dispositivo de braço também incluía um dorial, um tipo de fabrial com um espreno que se alimentava da dor. Ele nunca se lembrava de usá-lo. Faltam 12 minutos. Considerando que os cálculos de Eltebar estivessem corretos, com Telepenas confirmando a chegada da tempestade horas antes no leste, os cálculos se reduziam a julgar a velocidade da tormenta. Um mensageiro chegou à porta. Creer, o sargento da guarda de plantão naquele dia, permitiu que entrasse. Era um carregador de pontes da Ponte 20, era isso. Tanto ele quanto seu irmão eram guardas, embora Creer usasse óculos, ao contrário do seu gêmeo. Mensagem da luminosa Cal. Senhor, disse Creer.
entregando o bilhete para Navoine. Parecia ter vindo de uma telepena, pois tinha marcas nas laterais dos clipes que o fixaram na tábua, e as letras estreitas cobriam apenas o centro da página. Difem, disse Navoine. Um navio mercante desapareceu nas profundezas do sul esta manhã, a pouca distância de Marat. Eles se aproximaram até o que esperavam ser uma distância segura, para usar a telepena, e relataram um grande número de navios no cais ao longo da costa. Figuras brilhantes se ergueram de uma cidade próxima e desceram sobre eles, e a comunicação foi cortada. Confirmação de que o inimigo está formando uma marinha, disse Dalinar. Se aquela frota partisse de Marat antes que seus próprios navios estivessem prontos, ou se os ventos estivessem desfavoráveis quando a armada dele fosse lançada. Peça que Techaive escreva de volta para os Tylenos. Sugira para a rainha Fen e nossos outros aliados que façamos a próxima reunião na cidade de Tyle. É melhor inspecionarmos as fortificações e apoiarmos as defesas de terra. Ele mandou que os guardas esperassem do lado de fora. Então se aproximou da janela e consultou o relógio de pulso. Só faltavam alguns minutos. Achava que podia ver o paredão abaixo, mas era difícil ter certeza daquela altura. Não estava acostumado a olhar uma grande tormenta de cima. Tem certeza de que quer fazer isso? Indagou Navoine. O pai das tempestades me perguntou algo similar esta manhã. Perguntei a ele se conhecia a primeira regra do combate. É aquela sobre o terreno, ou aquela sobre atacar quando o inimigo está fraco. Ele conseguia ver agora. Uma ondulação escura assomando pelo céu abaixo. Nenhuma das duas, respondeu Dalinar. Ah, certo, disse Navoine. Eu deveria ter adivinhado. Ela estava nervosa, e por bom motivo. Era a primeira vez que ele voltava às visões desde que encontrara Odion. Mas Dalinar se sentia cego naquela guerra. Não sabia o que o inimigo queria, ou como pretendia explorar suas conquistas. A primeira regra da guerra. Conheça seu inimigo. Ele levantou o queixo enquanto a tempestade se chocava com Uritiro, mais ou menos na altura do terceiro andar. Tudo ficou branco. Então Dalinar apareceu no antigo palácio, a grande sala aberta com os pilares de arenito e uma sacada que dava para uma versão primitiva de Colinar. Nohadon andava pelo centro da câmara cheia de pilares. Era o jovem Nohadon, não a versão idosa do seu sonho recente. Dalinar havia assumido o lugar de um guarda, perto das portas. Uma esguia mulher pachendiana apareceu ao lado do rei, no lugar que Dalinar havia ocupado, muito tempo atrás. Sua pele era marmorizada em vermelho e branco, em um padrão complexo, e ela tinha cabelos longos vermelho-alaranjados. Ela baixou os olhos vermelhos, surpresa pela sua súbita aparição e pelas roupas que usava, de um conselheiro do rei. Nohadon começou a falar com ela como se fosse seu amigo Carmen. Eu não sei o que fazer, velho amigo. Odion vê que uma visão começou, alertou o pai das tempestades. O inimigo está focado em nós. Ele vem. Pode atrasá-lo? Sou apenas uma sombra de um deus. O poder dele é muito superior ao meu. Ele soava menor do que Dalinar estava acostumado. Como um perfeito valentão, o pai das tempestades não sabia como enfrentar alguém mais forte do que ele. Você pode atrasá-lo? Preciso de tempo para falar com ela. Eu vou tentar. Bastava. Infelizmente, isso significava que Dalinar não teria tempo de deixar a Pachendiana vivenciar a visão inteira. Ele seguiu até ela e Nohadon. Veli olhou ao redor. Onde estava? Não era Marat. Teria Odion a convocado novamente? Não. Essa é a tempestade errada. Ele não vem durante grandes tormentas. Um jovem macho aletiano usando um hobby tagarelava para ela. Veli o ignorou, mordendo a própria mão para ver se sentiria a dor. Sentiu. Sacudiu a mão e olhou para os trajes que estava vestindo. Aquilo não podia ser um sonho. Era real demais. Meu amigo, chamou o aletiano. Você está bem? Eu sei que os eventos pesaram sobre todos nós, mas
Pegadas soaram alto na pedra enquanto outro aletiano se aproximava, vestindo um uniforme azul bem cuidado. Fios brancos salpicavam o cabelo em suas têmporas, e seu rosto não era tão redondo quanto a maioria dos rostos humanos. Seus traços quase pareciam os de um ouvinte, mesmo que o nariz estivesse errado e a face tivesse muito mais rugas do que um ouvinte jamais teria. Espere. Pensou, sintonizando-se com curiosidade. Esse não é? Perturbação no campo de batalha, senhor, disse o homem mais velho para o companheiro dela. Precisam do senhor imediatamente. O que é isso? Eu não ouvi. Não me disseram o que era, vossa majestade. Só que o solicitam com urgência. O rei humano estreitou os lábios em uma linha fina. Então, obviamente frustrado, foi para a porta. Venha, disse ele para Veile. O homem mais velho agarrou o braço dela acima do cotovelo. Não vá, disse ele em voz baixa. Precisamos conversar. Esse é o comandante dos Aletianos. Meu nome é Dalinar Koli. Eu sou o líder dos Aletianos, e você está assistindo a uma visão de eventos passados. Só a sua mente foi transportada, não o seu corpo. Nós dois somos as únicas pessoas reais aqui. Ela livrou o braço da mão dele e se afinou com a irritação. Como? Por que você me trouxe aqui? Eu quero conversar. É claro que quer. Agora que está perdendo. Agora que tomamos sua capital. Agora você quer conversar. E os anos que passou massacrando meu povo nas planícies quebradas? Aquilo tinha sido um jogo para eles. Relatórios de espiões ouvintes haviam mostrado que os humanos gostavam do esporte nas planícies quebradas, reivindicando riquezas e vidas dos ouvintes como parte de um grande torneio. Nós estávamos dispostos a conversar quando vocês enviaram sua emissária, disse Dalinar. A Fractária. Estou disposto a conversar novamente agora. Quero esquecer ofensas antigas, mesmo aquelas que são pessoais para mim. Veili se afastou, ainda afinada com irritação. Como você me trouxe para este lugar? É uma prisão. Isso é obra sua, Odin, testando minha lealdade com uma falsa visão do inimigo. Estava usando os antigos ritmos. Nunca fora capaz de fazer isso com a atenção de Odin voltada para ela. Vou mandá-la de volta em breve, disse Colin, alcançando-a. Embora ele não fosse baixo para um humano, a forma atual dela era uns 15 centímetros mais alta do que ele. Por favor, só me escute. Eu preciso saber. O que custaria uma trégua entre nossos povos? Uma trégua? Perguntou ela em diversão, parando perto da sacada. Uma trégua. Paz. Sem desolação. Sem guerra. O que isso custaria? Bem, para começar, custaria o seu reino. Ele fez uma careta. Suas palavras eram mortas, como as de todos os humanos, mas ele exibia seus sentimentos no rosto. Tanta paixão e emoção. Foi por isso que os esprenos nos traíram por eles. O que Aleticar significa para vocês? Questionou ele. Posso ajudá-los a construir uma nova nação nas planícies quebradas. Darei a vocês trabalhadores para erigir cidades, fervorosos para ensinar quaisquer habilidades que desejarem. Riqueza, como pagamento em resgate por Colinar e sua gente. Um pedido formal de desculpas. O que você exigir? Eu exijo que fiquemos com Aleticar. O rosto dele tornou-se uma máscara de dor, a testa franzida. Por que precisam viver lá? Para você, Aleticar é o lugar a conquistar. Mas é minha terra natal. Ela se afinou com repreensão. Você não compreende. As pessoas que vivem ali, os cantores, meus primos, são de Aleticar. É a terra natal deles também. A única diferença entre eles e você é que eles nasceram como escravos, e você, como seu mestre. Novamente, ele fez uma careta. Talvez outro combinado, então. Uma divisão do reino. Um grão-príncipe pachamano. Ele pareceu chocado por considerar a ideia. Ela se afinou com determinação. Seu tom dá a entender que você sabe que seria impossível. Não há combinado, humano. Mande-me embora deste lugar. Podemos nos encontrar no campo de batalha. Não. Ele agarrou o braço dela novamente. Não sei qual será o combinado, mas podemos encontrar algum.
Deixe-me provar que quero negociar em vez de lutar. Você pode começar deixando de me agredir. Disse ela em irritação, se soltando dele. Honestamente, não sabia se podia lutar com ele. Seu corpo atual era alto, mas frágil. E, na verdade, ela nunca fora hábil em batalha, mesmo quando usava a forma apropriada. Pelo menos nos deixe tentar uma negociação, disse ele. Por favor. Ele não soava muito implorativo. Havia ficado sério, o rosto pétreo, com um olhar feroz. Com os ritmos, era possível infundir seu tom com o humor que se desejava expressar, mesmo que suas emoções não estivessem colaborando. Os humanos não tinham aquela ferramenta, eram tão opacos quanto o mais opaco dos escravos. Uma súbita batida ressoou na visão. Veili se afinou com ansiedade e correu para a sacada. Uma cidade semi-destruída se estendia lá embaixo, onde ocorreu uma batalha. Os mortos dispostos em pilhas. A batida ressoou de novo. O ar estava se quebrando. As nuvens e o céu pareciam um mural pintado em um enorme teto abobadado, e à medida que as batidas continuavam, uma teia de rachaduras apareceu acima. Além delas, fulgurava uma vívida luz amarela. Ele chegou. Sussurrou ela, então acenou na direção da luz. É por isso que não pode haver negociação, humano. Ele sabe que não precisamos disso. Querem paz? Rendam-se. Entreguem-se e torçam para que ele não se dê ao trabalho de destruí-los. Uma esperança tênue, considerando o que Rini comentara sobre exterminar os humanos. Com a batida seguinte, o céu se fraturou e um buraco apareceu no alto, uma luz poderosa brilhando além. Os fragmentos do ar em si, quebrado como um espelho, foram sugados para aquela luz. Um pulso de energia foi emitido a partir do buraco, sacudindo a cidade com uma terrível vibração que lançou Veili ao chão da sacada. Colin estendeu a mão para ajudá-la, mas um segundo pulso fez com que ele caísse também. Os tijolos na parede da sala se separaram e começaram a flutuar para longe uns dos outros. As tábuas que formavam a sacada começaram a se erguer, pregos flutuando para o céu. Um guarda correu para a sacada, mas tropeçou, e sua própria pele começou a se separar em água e uma casca seca. Tudo simplesmente se desfez. Um vento surgiu ao redor de Veili, puxando destroços para aquele buraco no céu e para a terrível luz brilhante mais além. Tábuas se despedaçaram em farpas, tijolos passaram voando perto da sua cabeça. Ela rosnou, o ritmo de determinação batendo forte dentro de si enquanto se agarrava a partes do piso que ainda não haviam se soltado. Aquela queimação. Ela a conhecia bem, a dor terrível do calor de Odium castigando sua pele, escaldando Ai até que seus próprios ossos, de algum modo ainda capazes de sentir, se tornassem cinzas. Isso acontecia toda vez que ele lhe dava ordens. Que coisa pior ele não faria se descobrisse que andava confraternizando com o inimigo. Ela se afinou com determinação e se arrastou para longe da luz. Fuja! Ela alcançou a câmara além da sacada e se levantou aos tropeços, tentando correr. O vento a puxava, tornando cada passo uma luta. Acima, o teto se separou do prédio em um único estouro magnífico. Cada tijolo explodindo para longe dos outros, depois fluindo para o vazio. Os pedaços do desafortunado guarda se ergueram atrás deles, um saco esvaziado de grãos, um fantoche sem a mão controladora. Veili caiu no chão novamente e continuou a se arrastar, mas as pedras do assoalho se separaram, flutuando para cima e levando-a junto. Logo, ela estava correndo precariamente de um pedaço flutuante de pedra para outro. Sintonizando ainda o ritmo de determinação, ela ousou olhar para trás. O orifício havia se alargado e a luz que tudo consumia fartava-se nas correntezas de detritos.
Ela se virou, desesperada para fazer o que pudesse para atrasar a própria incineração. Então, ela parou e olhou de volta. Dalinar Colin estava na sacada. E ele estava brilhando. Neshuakadal. Cavaleiro radiante. A contragosto, ela se afinou com o ritmo de admiração. Ao redor de Colin, a sacada permanecia estável. Tábuas tremiam e oscilavam aos seus pés, mas não se moviam rumo ao céu. O parapeito da sacada havia sido arrancado dos dois lados dele, mas no ponto em que Colin o segurava com uma pegada firme, o parapeito permaneceu onde estava. Ele era seu inimigo, e ainda assim, muito tempo atrás, os humanos haviam resistido aos deuses dela. Sim, a escravização dos seus primos, os cantores, era impossível de ignorar. Ainda assim, os humanos haviam lutado e vencido. Os ouvintes se lembravam disso como uma canção entoada no ritmo de admiração. Neshuakadal. A luz calma e gentil se espalhou da mão de Dalinar Colin para o parapeito, então até o piso. Tábuas e pedras desceram do ar, se reconectando. O bloco de pedra onde Veli estava naquele momento voltou ao lugar original. Por toda a cidade, edifícios se desfaziam e subiam zunindo, mas as paredes daquela torre voltavam às suas posições. Veli imediatamente rumou para descer a escada. Se Colin parasse de fazer o que estava fazendo, ela queria estar pesando em pedra sólida. Desceu até o térreo. Então, uma vez na rua, posicionou-se perto da sacada e da influência de Colin. Acima, a luz de Odium se apagou. Pedras e fragmentos choveram sobre a cidade, desabando ao redor dela. Corpos ressecados caíram como roupas descartadas. Veli pressionou o corpo contra a parede da torre, afinando-se com ansiedade, levantando o braço contra a poeira dos destroços. O buraco permanecia no céu, embora a luz atrás dele houvesse sumido. Abaixo, os restos destruídos da cidade pareciam uma farsa, sem gritos de medo nem gemidos de dor. Os corpos eram só cascas, peles esvaziadas caídas no chão. Uma súbita batida quebrou o ar atrás dela. Abrindo outro buraco, mais baixo e perto do limite da cidade. O céu se despedaçou na fresta, revelando aquela luz odiosa novamente, que consumiu tudo perto dela, muralha, edifícios, até mesmo o chão se desintegrava e fluía para a bocarra. Poeira e detritos passaram por Veli em um vento furioso. Ela se apertou contra a parede de pedra, se agarrando a um dos suportes da sacada. Um calor terrível a cobriu, vindo do buraco distante. Fechando os olhos com força, ela se segurou com mais força. Ele podia vir tomá-la, mas ela não soltaria. E o propósito grandioso? E o poder que ele oferece? Ela ainda queria essas coisas. Ou fora apenas algo a que se agarrar, agora que havia causado o fim do seu povo. Ela trincou os dentes. Na distância, ouviu um ritmo baixinho que, de algum modo, soava acima do rugido do vento, do ruído da poeira e das pedras. O ritmo de ansiedade. Ela abriu os olhos e viu Timbre lutando contra o vento em uma tentativa de alcançá-la. Rajadas de luz explodiam do pequeno espreno em anéis frenéticos. Edifícios se despedaçavam ao longo da rua. A cidade inteira estava desabando, até mesmo o palácio se partiu, exceto por um trecho perto da sacada. O pequeno espreno mudou para o ritmo dos perdidos e começou a deslizar para trás. Veli gritou e soltou o pilar. Imediatamente foi sugada pelo vento. Mas, embora não estivesse mais na forma tempestuosa, aquela era uma forma de poder, incrivelmente ágil. Ela controlou sua queda, caindo de lado e deslizando pelas pedras, os pés voltados para a luz opressiva. Ao se aproximar do pequeno espreno, Veli enfiou o pé em uma fenda na rua, então agarrou uma rachadura em uma rocha quebrada, forçando-se a parar. Com a outra mão, virou-se e agarrou o timbre no ar. Tocar timbre era como tocar seda agitada pelo vento. Ao envolver o espreno na mão, Veli sentiu um calor pulsante.
Timbre pulsou em elogio enquanto Veli a puxava contra o peito. Ótimo. Pensou, baixando a cabeça contra o vento, seu rosto contra o chão, segurando-se a fissura na rocha com a mão direita. Agora podemos morrer juntas. Ela tinha uma esperança. Segurar-se e esperar que uma hora. O calor sumiu. O vento parou. Detritos voltaram ao chão ruidosamente, embora a queda tenha sido menos estridente dessa vez. Não só o vento estivera puxando para o lado em vez de para cima, como simplesmente não havia mais tantos destroços. Veli se levantou, coberta de poeira, seu rosto e mãos cortados por cacos de rochas. Timbre pulsava suavemente na sua mão. A cidade basicamente se fora. Nada além de uma ou outra silhueta da fundação de um edifício e os restos das estranhas formações rochosas conhecidas como lâminas de vento. Mesmo essas haviam sido erodidas até se tornarem calombos com menos de 2 metros de altura. A única estrutura na cidade que permanecia de pé era a área da torre onde Colin estivera de pé. Atrás dela havia um buraco negro aberto para o vazio. O chão tremeu. Ah, não. Alguma coisa bateu contra as pedras debaixo dela. O próprio chão começou a tremer e a se desfazer. Veli correu em direção ao palácio arruinado enquanto tudo, finalmente, desabava. O chão, as fundações restantes, até mesmo o ar, pareceram se desintegrar. Um abismo se abriu abaixo dela e Veli saltou, tentando alcançar o outro lado. Falhou por uma curta distância e despencou no buraco. Caindo, ela girou no ar, estendendo uma mão para o céu que desabava e segurando o timbre na outra. Acima, o homem de uniforme azul saltou para o abismo. Ele caiu junto à beirada do buraco e estendeu uma mão para Veli. Sua outra mão segurava a parede rochosa, raspando a pedra. Algo lampejou ao redor do seu braço. Linhas de luz, uma estrutura que cobriu seu corpo. Seus dedos não sangravam ao rasparem a pedra. Ao redor dela, as pedras, o próprio ar, tornaram-se mais substanciais. Em desafio ao calor abaixo, Veli desacelerou só o bastante para que seus dedos encontrassem os de Colin. Vá! Ela caiu com força no chão da sua caverna em Marate, a visão desfeita. Suada e ofegante, abriu seu punho esquerdo. Para seu alívio, Timbre saiu flutuando, pulsando em um ritmo hesitante. Dalinar se dissolveu em pura dor. Parecia que estava sendo despedaçado, esfolado, estilhaçado. Cada parte dele removida e autorizada a sofrer isoladamente. Uma punição, uma retribuição, um tormento personalizado. Poderia ter durado uma eternidade. Em vez disso, abençoadamente, a agonia sumiu e ele voltou a si. Estava ajoelhado em uma planície infinita de pedra branca brilhante. A luz coagulou ao lado dele, formando uma figura vestida em dourado e branco, segurando um cetro curto. O que você estava vendo? Indagou Odion, curioso. Ele bateu o cetro no chão como uma bengala. O palácio de Nohadon, onde Dalinar estivera momentos antes, se materializou a partir da luz ao lado deles. Ah, essa aqui de novo. Procurando respostas com os mortos, Dalinar fechou os olhos com força. Como fora tolo. Se algum dia existira uma esperança de paz, ele provavelmente a destruíra ao puxar aquela Parchendiana para uma visão e sujeitá-la aos horrores de Odion. Dalinar, disse Odion. Ele sentou-se em uma cadeira formada a partir da luz. Então pousou uma mão no ombro de Dalinar. Dói, não dói? Sim, eu conheço a dor. Eu sou o único Deus que a conhece. O único que se importa. Pode haver paz? Perguntou Dalinar, a voz em frangalhos. Falar era difícil. Sentira-se ser despedaçado naquela luz momentos antes. Sim, Dalinar, garantiu Odion.
Pode haver. Vai haver. Depois que você destruir Roshar. Depois que você destruir Roshar, Dalinar, eu vou reconstruí-la. Concorde com o torneio entre campeões. Dalinar forçou-se a dizer. Vamos encontrar uma maneira de... Ele não conseguiu continuar. Como poderia combater essa coisa? Odium deu um tapinha em seu ombro. Seja forte, Dalinar. Eu tenho fé em você, mesmo quando você não tem fé em si mesmo. Embora vá doer por algum tempo, existe um fim. A paz está no seu futuro. Encare a agonia. Então você será vitorioso, meu filho. A visão sumiu e Dalinar viu-se de volta na sala superior de Uritiro. Ele desabou na cadeira que havia colocado ali, Navani pegando seu braço, preocupada. Através do seu laço, Dalinar pressentia um lamento. O pai das tempestades havia contido Odium, mas, raios, pagaram um preço por isso. O mais poderoso espreno que existia em Roshar, a personificação da tempestade que moldava toda a vida, estava chorando como uma criança, balbuciando que Odium era forte demais. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.